No terceiro vídeo desta série, vamos falar do efeito Cantillon, do Acordo de Bretton Woods e da importância dele, e também o que o governo está fazendo com o nosso dinheiro. Ao se criar dinheiro novo, as primeiras pessoas que recebem e usam esse dinheiro têm uma vantagem sobre as outras. Isto é chamado de efeito Cantillon. Ele explica que os que criam o dinheiro são beneficiados, podendo usar esses valores antes da percepção do mercado de que a oferta monetária foi aumentada e, portanto, antes dos preços aumentarem. É um efeito cruel, pois aplica uma espécie de imposto inflacionário aos últimos da cadeia. E após algum tempo aplicando a criação de dinheiro, as pessoas começam a aumentar os preços antecipadamente, para não sofrerem com o efeito Cantillon, o que pode resultar em uma hiperinflação de preços. Em geral, os primeiros a receberem esse dinheiro recém-criado pelo Banco Central são as pessoas do próprio aparato estatal. Em seguida, os bancos e o sistema financeiro. Depois, o mercado de capitais. E, por último, as pessoas da economia real, os desempregados, os trabalhadores, as pequenas e médias empresas e os negócios informais. Geralmente são eles os principais prejudicados com essa impressão de dinheiro. Como mostrado na segunda parte dessa série, até o início da Primeira Guerra Mundial, mais de 50 países estavam no padrão ouro. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, alguns países retornaram ao padrão ouro, outros abandonaram de vez. O sistema Bretton Woods foi ratificado pelo Congresso americano em julho de 45, pouco antes do armistício de agosto de 45, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. O dólar foi avaliado em 1,35 avos de onça de ouro, cerca de 0,8 gramas por dólar. Diferentemente ao acordo da década de 20, o dólar agora não mais podia ser restituído em ouro pelos cidadãos americanos. Em vez disso, o sistema da década de 30 foi mantido, com o dólar sendo restituído em ouro somente para governos estrangeiros e seus bancos centrais. Com esse sistema, ninguém mais precisava entesourar ouro, que é complicado de dividir e muito difícil de ser negociado devido aos custos de provar a veracidade. Bastava guardar dólares. Foi então que muitos países, a partir do Acordo de Bretton Woods, mandaram suas reservas de ouro para os Estados Unidos e, em troca, receberam dólares a uma taxa conversível de 1,35 avos por dólar. Para que esse sistema continuasse funcionando bem, bastava que o governo americano criasse apenas $1 para cada 1,35 avos de onça de ouro que ele tivesse sob sua guarda. É evidente que a tentação de criar dinheiro sem lastro foi muito maior, e os Estados Unidos inflacionaram o dólar. Em 1968, o dólar começou a ser reprecificado e alguns países começaram a tentar repatriar suas reservas de ouro. A França enviou uma transportadora para Nova York para recuperar o ouro de seu país. Mas quando os alemães tentaram repatriar seu ouro, foi a gota d'água, e os Estados Unidos decidiram acabar com o acordo em agosto de 1971. Até 1931, ainda havia uma relação proporcional entre o preço das mercadorias em dólares e ouro, como é mostrado no gráfico. Isto foi se deteriorando, e após o fim do Acordo de Bretton Woods em 71, o poder de compra do dólar desabou assustadoramente. Este gráfico mostra o preço das commodities em dólares, em azul, e na cor cinza, o preço das commodities em ouro. Note que até 1931 eles andavam bem próximos, exceto no período da Guerra Civil. Porém, após 1931, eles começaram a cada vez mais se distanciar, com o dólar se desvalorizando e o ouro mantendo seu valor. Como vimos até aqui, as tentativas da história da humanidade de encontrar um dinheiro adequado sofrem principalmente com a centralização do poder do emissor deste dinheiro, ou com baixa escassez no meio utilizado. Mesmo o Império Romano, para ser capaz de arcar com seus custos crescentes, resolveu inflacionar as moedas de ouro, adicionando outras ligas ao metal e deteriorando seu valor.
O governo americano se propôs a ser o guardião de todo o ouro do planeta, em troca de uma moeda lastreada. No entanto, a tentação de poder imprimir dólares acabou prevalecendo. O lastro foi abandonado. Todas as formas de dinheiro que foram bem-sucedidas até hoje tiveram seu declínio quando o poder centralizado decidiu acabar com a escassez. O agregado monetário M2 é o melhor parâmetro que temos para analisar o crescimento da base monetária de um país, ou seja, se o governo está ou não imprimindo dinheiro. Se estiver imprimindo dinheiro, mais cedo ou mais tarde haverá aumento de preços, e eles vão chamar isto de inflação. Alguns países como a Venezuela ou até mesmo a Argentina estão passando por grandes aumentos de preços. Isto se deve à grande quantidade de dinheiro que foi criada no passado recente desses países. Mesmo no Brasil, o aumento da base monetária que vem acontecendo desde 2020 é totalmente sem precedentes desde o início do Plano Real. Mas mesmo em outros países, isto também vem acontecendo. Isto aumenta o risco de deterioração do poder de compra dessas moedas. O agregado monetário do Brasil e dos Estados Unidos subiram cerca de 30% apenas em 2020. Existem promessas dos Estados Unidos continuarem criando novos dólares em grande escala nos próximos anos. Esta criação de dinheiro novo, na prática, não se trata apenas de rodar as máquinas da Casa da Moeda do país, mas a criação de dinheiro também é feita com a alteração da taxa de recolhimento dos compulsórios dos bancos. Uma outra forma de colocar mais dinheiro em circulação é manipular a taxa de juros para baixo. Na prática, para reduzir a Selic, o governo compra títulos da dívida, que estão em posse do sistema bancário. Com isso, os bancos têm mais dinheiro e agora podem emprestar a preços menores, o que fomenta investimentos, que em outras taxas mais realistas não seriam viáveis. O aumento de gasto do governo, ser feito com emissão de dívida, também gera dinheiro na economia. Ou seja, dependemos da boa vontade dos políticos que controlam os bancos centrais para manter o poder de compra do nosso dinheiro. Se você está gostando até aqui, curta e compartilhe. Coloque nos comentários suas críticas e sugestões. Nas próximas partes, iremos falar de white paper do Satoshi Nakamoto, como funciona a criação de novos bitcoins, como adquirir bitcoins, uma carteira Bitcoin, as mudanças nos costumes, como funciona a aprovação de uma atualização no Bitcoin, o trilema da blockchain, o hash rate do Bitcoin, o sistema de pagamentos, mineração, se é ou não um desperdício de energia, a lei de Gresham, os inimigos do Bitcoin, a base de usuários e o modelo Stock to Flow. Até a próxima!